Hallo, wie geht's? Aqui é a Carol e no vídeo de hoje nós vamos aprender o alfabeto. Bom, aprender o alfabeto é muito importante para melhorar sua comunicação, te ajudar na hora de ler, de escrever. Então fica comigo até o final que você vai sair desse vídeo entendendo todas as letras, sabendo pronunciar tudo certinho, vai conseguir ler os seus textos, os seus livros, os seus artigos, fazer os seus exercícios com mais clareza, vai conseguir falar e não vai ter mais nenhum problema com o alfabeto. Vamos nessa? Então vamos lá. Vamos começar, né? Então é das Alphabet, o alfabeto, né? Então ele usa o artigo das. Então vamos começar com o A. Então, o A tem som de A, não muda então do português, é o mesmo som. A, então, alfabeto. O B também continua sendo o mesmo som, B, bet. O C, ele vai ter som de C, cerca. Então eu escolhi esse exemplo para marcar bem esse som, cerca, C. D, o mesmo som, D, Dienstag. O E, o mesmo som, E, Essen. O F também mantém o som, F, Freitag. O G já vai mudar, então vai ser G, Gersten. O A, Heiß. O I, Indian. O J, Juli. O K, Camel. O L, Lampe. O M, Monat. O N, November. O O, Oma. O P, perfect. O Q, Quelle. Então, nessa palavra, o QU vai ter um som de V. Então, vai ficar Quelle. O R, rufen. Então, quando você falar o R, tenta sentir ele aqui na garganta, né? A gente costuma confundir um pouco o som do R com o som do H. Então, toma cuidado, você tem que sentir ele aqui na garganta. Rufen. O S é S, então, Stuhl. O T, Torte. O U, Umlaut. O F, V, então, Vogel. O W, V, então, Wind. O X, Xylophon. O Y, então, Yacht. O Z, Zebra. A partir daqui, já vai mudar um pouco. Então, a partir daqui, são letras que são usadas apenas no alfabeto em alemão. Então, esse aqui a gente chama de SZ. Eu não sei desenhar ele muito bonito, mas ele tem essa carinha aqui, você vai ver ele em alguns textos. Então, esse é o SZ, ele sempre vai ter som de SS. Então, quando você ler alguma palavra, algum texto que tenha o SZ, você vai ler com som de SS, como por exemplo, Fußball. Então, vai ter o som de SS. O A umlaut, né? Então a gente chama de A umlaut, o A com a trema, né? Então ele vai ter som de E. Então aqui no exemplo, Äpfel. O O, ele vai ter o O com trema, né? Que é o O umlaut. Ele vai ter som de E com biquinho. Então você fala Então vai ficar hören. O U umlaut, ele tem som de I. Quando você fala o I com a boca um pouco aberta, o I com o biquinho, então ele vai ficar Ü. Então, müde. Então esse som de I mais fechado, müde e o hören. Bom, então aqui eu separei as letras que mais se diferenciam do português, né? Que seriam as mais difíceis de você compreender no começo. Então eu vou recapitular elas e dar mais alguns exemplos para você frisar bem. Então vamos lá. O G, né? Ele muda bem. Então ele vira G. Então mais um exemplo para vocês com o G, que é Geschwister. Então esse vai ser o som do G, Geschwister.
O som do J, J, ele vira uni, uni. Esse som de IU, uni. O S, dependendo da palavra, ele pode variar. Então, eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Então, vamos lá. O exemplo que eu tinha usado anteriormente, eu mantive ele. Então, Stuhl. Então, ele mantém o som de S, né? Stuhl. Então, o som S bem puxado. Stuhl. E ele também pode vir com som de Z. Então, por exemplo, Sicherheit. Sicherheit. Então, ele pode variar o S de acordo com a palavra. Então, você tem que prestar atenção na pronúncia, na hora de pronunciar. Então, o S, ele pode variar um pouco. Então, Stuhl, som do S puxado, e Sicherheit, som de Z. O V, ele muda bastante também. Ele tem som de F, né? A gente chama ele de Fall, e ele vai ter um som de F. Então, sempre lembra disso. O V tem som de F. E o W tem som de V. Então, sempre lembra disso. Então, um exemplo do V, ele tem som de F. Então, vielleicht, vielleicht, som de F. O W tem som de V. Então, warum, warum. Não é warum, é warum. A gente pode usar um exemplo aqui para você decorar a regrinha do V e do W. Você pode usar a marca Volkswagen como exemplo, né? Volkswagen como exemplo. Porque o logo dela é VW. E se você for falar VW em alemão, é VW. Então você pode usar essa dica para você não esquecer mais na hora que você for pronunciar o V e o W. Tenta lembrar da VW, que não vai ter erro mais. Você lembra da VW que não tem erro. O X, né? O X, então ele pode ter o som de X mesmo, que nem no exemplo que eu usei do xilofone, xilofone. Mas ele também pode ter um som de KS, né? Que nem no exemplo do México, México. Então ele pode ter essa variação também. E o Z, né? C, então Zitrone, Zitrone. Então eles podem apresentar essas variações. Esses daqui são os que mais causam confusão, dificuldade quando você está aprendendo alemão. Você vai ler um texto, você olha, meu Deus, que letra é essa? Como é que eu falo isso? Então, agora, vamos ver de novo para não ter mais dúvida. Então, vamos lá. O A, umlaut, ele tem som de E. Eu acho que vocês veem eu falando sempre umlaut. Umlaut é o nome da trema. Então, vamos lá. O A, umlaut, ele tem som de E. Então, mais um exemplo para vocês. Qualität, Qualität. Então, é o som de E. O umlaut, recapitulando, ele tem som de E fazendo biquinho, E fazendo biquinho. Então, esse exemplo aqui vai ficar perfeito. Öl. Então, você tenta falar o E falando biquinho. Öl. O umlaut, ele tem som do I com biquinho. Então, süß, süß. Vai ser esse som, essa palavra perfeita para isso. Süß, süß. E o S7, ele sempre vai ter som de SS. Então, süße, süße. Bom, então eu trouxe alguns exemplos aqui de algumas situações em que a questão da pronúncia, ela vai modificar. Então não vai ser exatamente como você lê e você fala no alfabeto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, o EI. Então o E, ele tem som de E e o I também. Então você possivelmente vai querer falar main, mas não é. O E e o I fica com som de I. Então nesse exemplo, meine, deine. Então, o E e o I, eles vão ter esse som de I. Bom, outro exemplo também é o inverso agora, o I e o E, vai prevalecer o som do I. Então, por exemplo, Liebe. Então, não vai ser Liebe, vai ser Liebe. Então, vai prevalecer o som do I. Outro exemplo também é o E e o U. Então, você não vai falar Europa, que nem no português, né? Você vai falar, ele vai ficar com som de oi. Então vai ficar oi ropa. Então ele vai ter esse som característico. E o E e o R também, ele vai ter o som de A. Então, por exemplo, Wasser. Então, quando você vê o E e o R, você vai ler ele com som de A. Wasser. Então, essas são as exceções. Então, a gente revisou todas as letras, as pronúncias, as exceções que tem no alemão, as letras que a gente não tem no nosso alfabeto. Espero que isso te ajude no seu dia a dia, quando você for ler os seus textos,
quando você for falar, quando você for escrever. Espero que isso te ajude de coração. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui pra mim, pra me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas que querem aprender alemão. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma dica, mais nenhuma aula. Segue a gente lá no Instagram, lá eu deixo um espaço aberto para você ter um maior contato comigo. Eu utilizo muito o box de perguntas, eu respondo as perguntas em vídeo, tento fazer os vídeos com as perguntas de vocês para tirar o máximo de dúvidas possíveis. Então, isso é tudo. Muito obrigada. Tschüss!